da tua serva e agracia a sua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E realmente a paz do Senhor reina em nossos corações nesta noite, nesse lugar. Eu me sinto privilegiada por Deus, por mais uma vez, estar trazendo a palavra do Senhor à igreja do Senhor. Mas eu sinto que aumentou hoje a responsabilidade por ser um jubileu. Mas eu creio que o Senhor será comigo. E conto com as orações dos amigos e das amigas, dos intercessores e dos intercessores, para nós ministrarmos a palavra do Senhor. Vamos ler, irmãos, o texto bíblico básico que foi escolhido para essa festa. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Já foi lida aqui na leitura oficial, mas nós vamos ler outra vez e vamos ler juntos outra vez. Se os irmãos que não tiverem Bíblia, tem no painel aqui. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a verdade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, os irmãos podem sentar. Vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos no jubileu de Safira, sob o tema anunciando as virtudes da graça. E nós podemos observar que na abordagem bíblica que o apóstolo faz, logo nos primeiros versículos, ele nos traz uma exortação e também uma palavra de ânimo. E a gente vê que essa palavra se cumpre a cada dia. E nós aqui estamos na presença de Deus, crendo no mover de Deus, no agir de Deus. E eu posso dizer que o jubileu já começou com festa no céu. A parte da manhã, nós tivemos o trabalho de oração aqui, e uma moça estava aqui na oração, depressiva, chorando, veio à frente pedir oração, e depois da oração ela aceitou Jesus como Salvador. O Senhor já começou coroando de êxito esse jubileu de Safira. E a gente vê, irmãos, que nada é por acaso. Deus hoje quer nos falar através da pedra de safira também. A pedra de safira, uma pedra preciosa. Falar de safira é falar do céu. Livro do Êxodo, capítulo 24, versículo 10 diz assim: E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia uma obra de safira, como o parecer do céu na sua claridade. O que estava acontecendo aqui? A Bíblia diz que Arão, Moisés, Nadab, Abiú e os 70 sacerdotes subiram ao monte para orar. Primeiro eles subiram e depois eles viram a glória do Todo-Poderoso. E como ele viu como uma obra de uma pedra de safira, como quando no sol, na sua claridade. Todo mundo aqui sabe que o sol, na sua claridade, é Deus anunciando mais um dia. A natureza continua sendo sustentada por Deus, o céu também, mas é muito melhor ver um sol brilhante do que um sol obscuro, como nós vemos nos dias tristes, nos dias de chuva. Nós vemos também que Safira fala de sacerdócio. Êxodo capítulo 28, versículo 18 diz: E a segunda ordem será de esmeralda, de safira e de diamante. A Bíblia aqui está falando de quê? De sacerdócio. A Bíblia fala que as vestes sacerdotais eram compostas de túnica, era composta de um peitoral, e nesse peitoral tinha 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel. E na segunda carreira de pedra, lá estava a safira. E quando eu vejo safira nesse texto, a Bíblia está nos falando de sacerdócio. E sacerdócio, a Bíblia fala que tinham vestes sacerdotais, destacando-se o peitoral com as 12 pedras.
E a veste do sacerdote, a Bíblia diz que era para a glória e ornamento, como símbolo de consagração e distinção na obra do Senhor. E hoje eu trago para os dias atuais e fico pensando, as nossas vestes são também para a glória e ornamento? São. Nós vemos, irmãos, que o povo está tão misturado que não há diferença entre vestes e vestes, já perceberam isso? Mas aqui, no exercício do sacerdote, o Senhor já nos dava uma lição. Se nós somos sacerdote real, nós temos que andar como tal, viver como tal, glorificar como tal. Porque a Bíblia diz, nós lemos, nós somos o sacerdote real. Sacerdócio real. Sacerdócio real fala de reino, reino divino. Falar em Safira também é falar no trono de Deus. A gente vê isso no livro do profeta Ezequiel. Na sua visão, logo no primeiro capítulo, o profeta narrava que na visão que ele estava vendo, acima do firmamento e acima da sua cabeça, havia semelhança de um trono, como de safira, e sobre o trono havia um com semelhança de homem, lá no alto sobre ele. Qual é a visão que o profeta estava vendo aqui? Um trono como se fosse de safira. Havia alguém no trono e acima do trono ainda era vista a pessoa com a forma de um homem. Quem era esse homem que o profeta Isaías via? Era o Senhor dos exércitos, nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ali estava a presença do trono de Deus representada. Falar de safira é falar de arrebatamento. Apocalipse 21, 19 diz que os fundamentos do muro da cidade eram adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo era de safira. O que João estava vendo? A cidade santa. E lá no alicerce do muro da cidade estava ornamentado com pedras preciosas, e a safira estava lá. Então safira fala de arrebatamento, sabe por quê? Nesta visão, neste capítulo, a Bíblia está falando de um tempo de novo céu e nova terra. Se é novo céu e nova terra, nós não estaremos mais aqui, nós estaremos lá, no novo céu e a nova terra. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Dito isso, nós vamos fazer uma análise do tema. A gente observa, como eu disse já o apóstolo, nos primeiros versículos, com advertência, falando que nós devemos ter uma boa conduta e demonstrar afeto no crescimento no Senhor. Ele diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O que é que estava falando? Vamos deixar as coisas que para nada aproveitam. Eu vi uma mensagem na internet que diz que se nós não tirarmos o lixo do coração, uma hora a gente vai ter que tirar o coração do lixo. O nosso coração foi feito para a morada do Senhor. E a Bíblia está dizendo aqui, deixando todo esse embaraço, o que é que nós vamos fazer? Como uma criança que deseja um leite, nós temos que precisar também do leite, como uma providência divina para nós crescermos espiritualmente, crescermos em Cristo. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. E eu já vi muita gente achar que isso é apenas uma classificação e dizer: eu sou nação santa, eu sou o sacerdócio real, eu sou a raça eleita, eu sou a geração eleita. Mas Deus te fez tudo isso para quê? O texto que nós lemos responde: para que anunciemos as verdades daquele que nos tirou das trevas para a sua luz. Esta é a missão da igreja. Esta deve ser a mensagem da igreja. Hoje, irmãos, a gente vê
que poucos temas são cristocêntricos, poucos pregadores pegam a Jesus Cristo, Senhor, mas nós estamos aqui como o apóstolo Paulo, nós pregamos a Cristo, e não é qualquer Cristo, é a Cristo crucificado, porque foi Ele que morreu por nós, foi Ele que nos tirou das trevas e trouxe-nos para a sua maravilhosa luz. É por isso que nós somos chamados geração eleita, sacerdócio real. Quando eu vejo, irmãos, essa qualificação, eu diria que isso não é titularidade. Isso não é titularidade. Isso é um chamado à responsabilidade de anunciar Jesus Cristo como Salvador. O texto diz, nós somos a geração eleita. Qual a definição que a gente podia dar para uma geração? Se você for fazer uma pesquisa, são tantas definições que você vai acabar não entendendo nada. Então eu trouxe aqui uma definição que é bem fácil da gente entender e guardar. Geração fala de descendência. Geração fala de época. Então, biblicamente, como igreja, nós somos a geração para esse tempo. No tempo do apóstolo Pedro, como um bom judeu, entendia que era chegado o tempo dos judeus que conheceram Jesus, a anunciar as virtudes de Jesus Cristo. Só que ali já não existia mais só judeus, ali tinha gentios, ali tinha a igreja representada, e nós nos incluímos nesse povo, nessa geração, porque nós somos a igreja do Senhor, a geração desse tempo. Assim como havia a responsabilidade no tempo de Pedro, hoje essa responsabilidade está sobre a igreja do Senhor, de pregar a palavra do Senhor, como ela é, de anunciar a Jesus Cristo. Nós somos essa geração eleita nos dias atuais. Então, eu diríamos que, como geração, nós estamos numa batalha. E nós podemos dizer também que nós estamos numa batalha espiritual, quando deve ser pregado a Cristo e se viver em Cristo. Às vezes se prega, mas não se vive. E hoje pela manhã, eu estou me recordando da oração, quando o pastor Sérgio, que faz o trabalho evangelístico lá na Bolívia, e ele estava comentando que nós estamos vivendo uma situação no Brasil aqui muito pior do que a Bolívia, que é um país predominantemente menor do que o nosso, mais pobre, tudo menor. Então, aqui nós estamos vivendo um tempo, como nós temos vivido aqui nesse local, que antes era uma área nobre aqui no bairro de Braz de Pina. Hoje, já terça-feira, por exemplo, o trabalho foi suspenso, porque não havia condição de ter a ceia aqui, os irmãos virem aqui debaixo do tiroteio que estava acontecendo. E ele dizia, nós precisamos entrar numa defensiva de guerra, porque na verdade nós estamos vivendo uma guerra espiritual, e estamos sim, mas a igreja do Senhor está aqui, como geração eleita para esse tempo, para guerrear e vencer no nome de Jesus, pois Ele é o Senhor dos exércitos, e o Senhor dos exércitos está conosco. Eu sei que muitos irmãos têm orado, mas como disse o pastor Sérgio, nós temos que formar uma defensiva em oração, em jejum, em batalha, e nós vamos ultrapassar essa barreira da violência nesse lugar. Oh, aleluia! Eu me lembro que quando nós estávamos chegando aqui ao Ministério de Cordovil, há 38 anos atrás, nós congregamos durante 10 meses ali na congregação de Cidade Alta, e uma das coisas que Deus fez ali, irmãos, foi exatamente alcançar essas vidas. Cada culto que havia, e algum representante do grupo de lá ia aceitar Jesus, foi um avivamento, e eu creio que esse avivamento que ocorreu há 30 e poucos anos atrás, ele pode ocorrer agora. Eu creio um Deus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que vai levar para o céu. Eu creio que vidas vão entrar dessas portas para aceitar Jesus e mudar de vida, porque só Jesus pode fazer isso. Não adianta lotar megas igrejas se Jesus não está lá. Laodiceia era igreja rica, mas Jesus estava do lado de fora. O que Jesus precisa é que essa geração se levante como a geração desse tempo, como fizeram os apóstolos. E eles prevaleceram, tanto que a palavra do Senhor chegou a nós. Preguemos a Cristo, nós somos a geração
essa geração deve ainda à nossa sociedade a verdadeira pregação do Evangelho. A Bíblia diz que nós somos o sacerdócio real. Sacerdócio real. Sacerdotes fala de um reino. É real, é de um reino. E a função do sacerdote sempre foi levar o povo a Deus. E quando eu penso nisso, eu vejo que isso se remota ao passado, está no presente e também no futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o reino sacerdotal começou lá no Antigo Testamento. Os irmãos sabem que Deus escolheu os levitas, a tribo de Levi, para exercer o sacerdócio. E Moisés falando a eles dizia, em Êxodo 19:6, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. O apóstolo Pedro estava apenas lembrando o que Deus já tinha falado lá em Êxodo. A gente vê que também ele remete ao presente, quando Pedro diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Mas remete também ao futuro. Se nós formos ver, livro de Apocalipse, capítulo 6, vai até o 8, mas o capítulo 6 diz assim, e nos fez, isso era uma voz bradando lá no céu, com João arrebatado tendo aquela visão, e a voz dizia, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e ele glória e poder para todos sempre, amém. E aí termina o versículo 6, olha o que diz o versículo 7, e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Olha o que fala o versículo 8, eu sou o Alfegá, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Oh, aleluia, aleluia. Sacerdócio real fala do arrebatamento. Não só foi Pedro que falou, os céus confirmam. Nós vemos que através da voz que soou para João, o céu confirmava que a igreja do Senhor é um sacerdócio real. Nós somos a nação santa. Nação, o que é nação? É um grupo de pessoas ligadas pelos mesmos ideais, mesmos padrões, embora esteja submissa ao governo e à legislação do seu país. O que eu quero dizer? O país tem legislação, tem governo, mas nós também temos, além das leis do país, das leis e o governo do nosso Deus, o Deus que é muito ordeiro, que gosta de tudo em ordem, e ele dizia, vós sois a nação santa. País é uma coisa, nação é outra. Existem várias nações dentro de um país, não é isso? E essa nação é santa, é santa. Por quê? Porque é de um Deus santo. E a Bíblia diz que Deus nunca abriu mão da santidade para o seu povo, os seus escolhidos, nunca. A santidade foi requerida no Antigo Testamento, foi requerida no tempo dos apóstolos e também nos dias atuais, porque a palavra não muda, a palavra continua a mesma, a palavra é eterna, Deus nunca abriu mão. O que significa dizer isso, irmãos? É que sem ser santificado, não dá para anunciar as obras daquele que nos chamou das trevas, porque o que existe quando nós não entendemos a doutrina da santificação, é que a gente tudo pode, não é? Paulo completava isso, tudo eu posso, mas nem tudo eu devo fazer. E assim também é com a igreja do Senhor, porque a partir do momento que a igreja deixar de ser santa, ela vai deixar de ser igreja, porque santidade é uma marca da igreja, e eu não estou falando, oh, aleluia, aleluia, sabe por quê, irmãos? A gente falar em santidade hoje, a gente se expõe e se indispõe com muitas pessoas. Às vezes as pessoas chegam a ficar aborrecidas conosco, quando nós tocamos em determinados assuntos. Mas quando você olha para a carta de Pedro, 1 Pedro 1:15, ele dizia que o Senhor estava dizendo assim, ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Nós temos que ser santos, porque nós servimos a um Deus santo.
Existe um outro Deus no outro lado, que para ele quanto pior, melhor, mas para a igreja não. Deus nos separou dos povos para ser dele. E a gente vê também, irmãos, na visão de Isaías, quando vi aquela visão dos serafins, ele disse que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os serafins estavam acima deles, e num coro só, os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sabe por que toda a terra está cheia? Aonde estiver um crente santificado, a glória do Senhor acompanha ele. Se tem santidade, tem glória. Aleluia. E quando os serafins bradaram e viram aquela glória, a Bíblia diz que eles tinham 6 asas, não é? Com 2 cobriram o rosto, reverência. Com 2 cobriram os pés, humilhação. E com 2 voavam. O que é que significa isso? O trabalho da igreja, a obra da igreja, trabalhando aqui e ali, circulando o mundo, chegando o mundo, até que vai chegar o momento que a igreja vai voar para o céu. Vai voar, como os serafins voavam no céu, a igreja também vai voar. Aleluia. O Isaías teve a visão da santidade de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz ainda que nós somos essa nação santa. Não somos só uma nação. Nação por nação, tem até a nação rubro-negra. Não tem? Sinal de aprovação. Mas nós somos a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para nos anunciar a verdade daqueles que nos chamou. A Bíblia diz que nós somos um povo adquirido, ou seja, esse povo não custou outra coisa a não ser um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus. Foi pelo sangue que nós recebemos a salvação, foi pelo sangue que recebemos a santificação, é pelo sangue, o sangue precioso de Jesus. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu fiz uma viagem ao estado de Santa Catarina. Era ali estava acontecendo o aniversário do Círculo de Oração, e o tema daquela festividade falava sobre o sangue. E na hora que um casal cantou o hino que falava no sangue do Cordeiro, a gente já não sabia mais se estava na igreja ou se estava no céu. A gente sentiu a eficácia do sangue de Jesus sobre a igreja glorificando, porque entendia que por este sangue nós fomos lavados, remidos, preparados para entrar no céu a qualquer momento, por causa do sangue, porque a Bíblia diz que sem sangue não há remissão, e nós estamos aqui redimidos pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que nós somos um povo adquirido pelo alto preço de sangue de Jesus Cristo. O que é povo? Povo é o conjunto de habitantes de uma nação, região ou país. E dentre os povos, o Senhor separou um povo para ser dele. Isso está escrito lá em Levítico, capítulo 20, versículo 20 e 26, que diz: separei-vos dos povos para serdes meus. Nós entendemos que há 3 tipos de povos, em se falando de coisas espirituais. Há os que não querem a Jesus, há um povo que não quer Jesus. Jesus falou isso lá em João capítulo 6, versículo 39. Jesus falou: vós examinais as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Até aí tudo certo. No versículo 40, Jesus falou: e não quereis vir a mim para terdes vida. Examinava a Escritura, estudava, mas não queria saber de Jesus. Esse é um tipo de povo que existe. Existe um segundo povo, e esse segundo povo é o povo que nega a Jesus. A gente vê isso no livro de Tito, eu não vou ler para ganhar tempo, mas existe o terceiro povo, que é o povo adquirido por Deus. E a Bíblia fala dele lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles
que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Oh, aleluia, aí está definido o que é povo de Deus e o que não é povo de Deus. Mas isso só acontece depois de uma mudança. A gente viu isso no versículo 10, que nós lemos. Em outro tempo, não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus por misericórdia. É por misericórdia. O apóstolo Pedro está dizendo isso. E o Senhor está confirmando isso em nossos corações. Eu quero concluir essa mensagem observando que o tema é anunciando as virtudes da graça. O texto é anunciando as verdades de Jesus Cristo. Não é isso? As virtudes daquele que nos chamou. E o que é virtude? Graça a gente já sabe. É um favor que a gente não merece. E o favor foi que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para nos redimir de todo o pecado. E a gente sabe que esse povo já está garantido a sua entrada no céu. Mas a Bíblia fala que há esse terceiro povo, o povo de Jesus, o povo que creu e aceitou. Virtudes, melhor definição que eu vejo para virtude é característica da excelência. É o mais alto nível de perfeição. Isso é virtude. E a graça e a misericórdia e a bondade de Deus são atributos atrelados a isso. É a expressão máxima da graça e da misericórdia de Deus. É a expiação pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, quero encerrar essa mensagem dizendo: nós não vamos nos apartar dessa palavra. Nós não vamos nos apartar do Deus que nós temos como nosso Deus. Nós temos a convicção que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. É por isso que nós estamos aqui. Aí você pensa, isso tem que ser feito por um missionário, por um enviado. Sim, mas é feito por mim, por você. Você está aqui nesta noite, você está anunciando as grandezas do reino. Com a sua vida, você vai passar lá na rua, vão fazer com você, como fizeram com o profeta Eliseu. Aí vai um santo homem de Deus. Vão dizer, esse homem, essa mulher é de Jesus. Por quê? Porque a tua própria vida tem que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu me restringi, irmãos, a essa parte, o texto temático, porque eu sei que essa mensagem é como uma introdução. Os outros pregadores terão a oportunidade de falar no tema da festa. E nós encerramos aqui a nossa responsabilidade, desejando à igreja todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais que estão guardados. Alcance a sua vida, alcance a sua família, alcance o seu ministério. Nós estamos debaixo da graça, a graça que nos salvou e a graça que estará conosco até a eternidade. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.